corro o risco de perder meu patrimônio se casar pela separação total de bens? Esses dias eu recebi essa pergunta de alguém que estava se preparando para casar e lendo, buscando na internet, procurando informação, viu alguns conteúdos de pessoas dizendo que mesmo casando pelo regime da separação total, tu corre risco de perder teu patrimônio. E aí, será que isso é verdade ou não? Mas eu só vou te contar após a vinheta. Olá pessoal, o meu nome é Bárbara, eu sou advogada de Direito de Família e Sucessões e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre o regime da separação total de bens e se afinal há algum risco sim de mesmo tu optando por este regime, tu vir a perder o teu patrimônio. E a resposta para esta pergunta que eu recebi, que eu comecei com ela aqui no início do vídeo, é: o teu patrimônio não. Mas existem sim alguns riscos nesses casos. O regime da separação total de bens tá certo quando a gente diz que neste regime não comunica nada. Na hora de uma separação, cada um sai com aquilo que está no seu nome. Porém, como todo mundo sabe, ou muitos sabem, o direito ele nunca é simplesmente sim ou não. Ele é cheio de surpresas, não é verdade? Mas, gente, a questão toda é que as relações familiares, elas são muito complexas. E por mais que nós tenhamos alguns artigos na lei falando, disciplinando determinados regimes, como que funciona, muitas vezes eles nos trazem uma regra geral. E como as relações são complexas, a gente tem que analisar, é necessário analisar cada caso. E é isso que acontece quando a gente fala no regime da separação total de bens. Porque muitas vezes, embora tu tenha uma separação total de bens, ela está apenas no papel, na verdade ela não é. Mas eu quero trabalhar aqui contigo duas situações, tá? Em que colocaria o regime da separação total assim em risco. A primeira delas é: não adianta nada tu casar pelo regime da separação total se tu não fizer um pacto antinupcial. O pacto antinupcial ele é requisito obrigatório para que esse regime tenha validade. Então, se tu casar por ele, utilizando este regime, e tu não tiver feito pacto, ele vai ser anulado este regime. E o regime que vai passar a valer vai ser o da comunhão parcial de bens. E aí vai ser dividido todo o patrimônio adquirido durante o casamento. A questão número 2, ela é um pouco mais complexa, porque quando tu deixa de analisar o regime em si da separação total e passa a analisar a situação de fato, o que existe de verdade naquele casal, qual é a relação patrimonial que aquele casal dispõe. Porque esse regime da separação total de bens, ele existe basicamente porque o casal, aqueles que estão prestes a se casar, eles possuem o seu patrimônio e não querem que o seu patrimônio se comunique, o meu patrimônio comunique com do meu futuro marido. Então, basicamente, é para proteger o patrimônio do casal, Cada um vai proteger o seu patrimônio. Só que existe muitas situações em que o casal, são anos e anos de casado, a esposa se dedicou a vida inteira para o lar, para cuidar dos filhos, deixou de trabalhar, largou a profissão dela e nesses anos de casado, todo o patrimônio adquirido naquele casamento está todo no nome do cônjuge. Então vocês percebem que aí há uma situação diferente, não é cada um protegendo o seu patrimônio, é um caso em que muitas vezes por opção da esposa ou por imposição do marido, a esposa acabou se dedicando para vir para o lar e para os filhos e ela não trabalhou e todo aquele patrimônio ainda adquirido ficou só no nome do marido. Então é nesses casos que já vem um entendimento cada vez mais se consolidando no nosso judiciário que houve sim uma contribuição dessa esposa, mesmo que de forma indireta. Então, ela faria jus a pelo menos uma indenização e não a sair desse casamento com uma mão na frente e outra atrás, como a gente diz. Mas vocês percebam que não há aqui uma divisão
igualitária do patrimônio, não é que vai ser dividido meio a meio todo o patrimônio. O que há é essa indenização. Gente, espero que vocês tenham entendido, porque esse assunto é um pouco complexo e ele não tem uma resposta exata, vai depender muito da análise de cada caso. Alguém pode entrar pedindo essa indenização e o juiz entender que não é aplicável, assim como pode uma outra pessoa entrar e o juiz entender que sim, que naquele caso, de acordo com a situação específica daquele determinado caso, há sim essa contribuição indireta e há sim esse direito a uma indenização. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tu tenha gostado do assunto. Eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, isso me ajuda muito. E eu também gostaria que tu deixasse nos comentários o que tu acha desse tema, porque afinal esse é um assunto muito discutível, não é verdade?